perdi o sentido de viver. Comecei a. Aí eu dizia pra ela: tem alguma coisa aqui dentro que não tá legal, não faz sentido. Aí um dia eu sozinho, eu morava só nessa época, eu abri aquela janela ali atrás, ó, e aí fiquei com aquela voz assim: pula, 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 pula. E eu nunca passei por isso, Érico. Eu era servidor público na época, né? Servidor da Receita Federal por 14 anos. Fui servidor, né? A gente vai contar essa história aqui também. Ela também servidora É. pública. E aí eu disse, poxa, tá tudo legal e eu perdi o sentido da minha vida. E quando eu pensei que eu percebi que eu não tinha mais controle sobre a minha própria vida, eu disse assim, caramba, eu nunca pensei em pensar em tirar minha vida. Aí eu liguei pra ela, Ele me ligava, né? eu liguei pra ela e E disse assim, né, vem dormir aqui hoje, porque eu não posso passar essa noite sozinho. Pronto, dali em diante, eu decidi que eu ia sair daquela situação. Foi, né, foi aquele foi o vértice da mudança pra mim, assim. Foi quando eu disse, não, eu não vou, deve ter outra chance. Podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunos da Fórmula, alunos e alunas da Fórmula de lançamento que fizeram R$ 100.000 em 7 dias. R$ 100.000, 6 dígitos, em 7 dias, em 7, 6, em 7. E hoje eu tô aqui com o Cleiton e com a Ângela. Tudo bom, gente? tudo bom, Tudo Érico? ótimo, tudo ótimo, Érico, maravilha. Vocês estão falando de onde? Recife. Recife. E vem cá, em que nicho vocês fizeram 6 em 7? Então, eu trabalho no nicho de desenvolvimento pessoal para pessoas que sofrem de ansiedade, né? Eu ajudo pessoas que sofrem de ansiedade com outro tipo de visão, não aquela visão tradicional, né, de terapias convencionais, mas a visão do desenvolvimento emocional pessoal de pessoas que passam não só por transtornos mais severos, né, como transtorno de pânico, crise de ansiedade, crise de pânico, aquele nível hard, digamos assim, de ansiedade, como as pessoas que, de alguma forma, a ansiedade já tira ela do jogo ali, né? Já prejudica a qualidade de vida delas. Excelente. E quem dos dois foi que me conheceu primeiro? Ele. Eu. É bem engraçada essa história. É. Muito engraçado. Eu conheci, quer dizer, eu ouvi falar em você através de Fagner Borges, né? Fagner Borges, que é do seu Mastermind. A gente, em 2016, fez um curso de coaching juntos, né? Eu tinha, a história de ansiedade começou porque há 10 anos atrás eu recebi um diagnóstico de síndrome do pânico. E aí, quando a gente se conheceu, tipo, a gente tinha acabado de se conhecer em 2011, era tipo namorado, assim, recente, aquela coisa. De repente, eu tive um ataque de pânico dentro da academia e comecei a ter vários ataques de pânico. Eu não sabia que era ataque de pânico, eu batia no hospital, achava que ia morrer do coração, uma loucura, assim. E Deixa eu só entrar um pouco nisso, porque o que será? Que é um ataque de pânico e como isso era para você? Só para a gente entender um pouquinho, porque muitas pessoas acham que tem, não tem, tem, não tem, enfim. Aham. Apesar disso aqui não ser um diagnóstico, como isso ocorria para você? O que aconteceu na academia? Bem interessante essa pergunta, Eric. O que que acontece? O ataque de pânico, ele começa, você do nada, às vezes do nada, lógico que depois você descobre que não é do nada, é um processo. O coração acelera, você começa a sentir o coração acelerado, daqui a pouco você começa a sentir falta de ar, e a sua mente, você vai escutar uma vozinha que vai dizer assim, ui, você tá morrendo agora, você vai morrer, você vai infartar agora. E a pessoa se conecta com essa voz e ela acredita piamente que ela tá morrendo, sobretudo do coração. E é um desespero gigante porque é tudo muito rápido. Então é como se fosse assim, Érico, é como se fosse o... Imagina que você tá à noite andando no meio da rua e aí de repente você sente uma arma na sua cabeça. E você não pode olhar para trás. E a pessoa diz assim, olha, você vai morrer agora. E aí você escuta o estalo do engatilhar da arma. E aí a pessoa dispara e a arma pina. Puf, pronto. Você teve o máximo do medo de achar que vai morrer, pum, a arma falhou, e volta pro relaxamento. É o momento que você vai pro hospital, chega no hospital, o médico fala, olha, fiz todos os exames, seu coração tá perfeito, você não tem nada. Aí você volta para casa. Quando você volta para casa, começa uma segunda fase, que é o medo do medo de ter essa crise de novo, que a gente chama do medo do medo. Então a pessoa fica, meu Deus, se eu tiver aquilo de novo, se eu tiver aquilo de novo. Aí volta de novo a sensação. Daqui a pouco falta de ar, o coração dispara. Meu Deus, eu tô morrendo de novo, eu tô morrendo. Aí vai ao hospital de novo. Nessa brincadeira aí, entre aspas, eu bati 7 vezes no hospital. Então tive a primeira crise na academia, eu caí no chão, achei que ia morrer, todo mundo foi lá me socorrer. Aí chamei a atenção da academia inteira. E a minha pressão subiu, aquela coisa. Só que o problema é que você não sabe o que está acontecendo.
E aí tive crise dirigindo, crise de noite, de madrugada. E ela me conhecendo, ela dizia assim, eu não sei o que está acontecendo com você, eu também não sabia. E o ápice dessa dor é porque como você não sabe o que está acontecendo, que é o principal problema no início, aí você vai buscar ferramentas para te ajudar. Então fui para psiquiatra, fiz terapia convencional, tomei remédio um dia ainda. Quando eu tomei remédio, eu acordei completamente destruído. Eu gosto muito de atividade física, né? Então, o remédio, eu acordei como se tivesse passado a noite em claro. E aí eu disse, não quero isso pra mim. Só que o ápice da dor, exatamente, no meu caso, foi quando eu perdi o sentido de viver. Eu dizia pra ela, tem alguma coisa aqui dentro que não tá legal, não faz sentido. Aí um dia eu sozinho, morava só nessa época, eu abri aquela janela ali atrás, ó, e aí fiquei com aquela voz assim, pula, 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 pula. E eu nunca passei por isso, Érico. Eu era servidor público na época, né? Servidor da Receita Federal por 14 anos. Fui servidor, né? A gente vai contar essa história aqui também. Ela também servidora pública. E aí eu disse, poxa, tá tudo legal e eu perdi o sentido da minha vida. E quando eu pensei que eu percebi que eu não tinha mais controle sobre a minha própria vida, eu disse assim, caramba, eu nunca pensei em pensar em tirar a minha vida. Você perde o controle sobre essa voz. Esse é o ponto. Não é que você tem vontade de tirar a sua vida, mas você percebe que não tem controle mais sobre isso. Aí eu liguei pra ela. Ele me ligava, né? Eu liguei pra ela e disse assim, né? Vem dormir aqui hoje, porque eu não posso passar essa noite sozinho. Pronto. Dali em diante, eu decidi que eu ia sair daquela situação. Aquele foi o vértice da mudança pra mim, assim. Foi quando eu disse, não, eu não vou, deve ter outra chance. E aí comecei a jornada de desenvolvimento pessoal, emocional, autoconhecimento, buscar terapias alternativas. Eu gosto muito de ler, né? Estudar, sou facilitou também. E aí comecei a entrar nesse caminho. Aí saí das crises 11 meses depois e me apaixonei por desenvolvimento pessoal. Me apaixonei, assim. E aí comecei a estudar por mim, né? Eu ia para a Receita, eu era chefe na unidade da Receita Federal de Atendimento aqui em Jaboatão. Eu moro em Recife, aqui do lado. E aí comecei a entrar nesse caminho. Só que 5 anos depois, do nada, né? Aquela história do nada, uma pessoa que me conhecia disse assim, poxa, eu conheço tua história com ansiedade, por que você não ajuda minha filha? Minha filha está fazendo concurso, por ter expertise em concursos públicos na época, né? Tinha passado em vários concursos antes também. Você poderia ajudar minha filha em ansiedade. Aí eu disse, eu ajudar? Como assim? Não, mas ela já passou psiquiatra, psicólogo e tal, e nada resolve. Quem sabe você ajuda. Aí eu fui lá e fui ajudar ela. Deu certo. Aí ela trouxe a irmã, deu certo. Aí ela trouxe a prima, deu certo. Aí elas passaram nos concursos que elas queriam. E aí foi quando eu vi que eu tinha uma habilidade muito grande de trabalhar com pessoas. E aí eu chegava para ela empolgado e tal. Aí foi quando ela disse assim, por que você não se profissionaliza? Começa a fazer cursos nessa área. Isso eu tô falando, Érico, de 5 anos depois do fato. A minha vida emocional já estava outra. Aí foi quando eu entrei nesse curso de coaching em 2016. E aí chego lá na mesa, tem do IBC, inclusive, teve um exercício na roda lá, aí eu contei essa história, né? E o Fagner, né, já estava no marketing digital na época, olhou assim pra minha história, aí pegou no intervalo e falou assim, cara, você daria para ajudar muita gente na internet. Aí eu disse, internet? Como assim internet? E eu já fazia atendimento offline, né? Já atendia pessoas ali sem internet, né? Aí eu disse, mas como assim internet? Aí na hora do almoço ele começou a explicar como funcionava. Aí eu ligo pra ela, assim, amor, olha, tem uma história de internet, isso, aquilo, outro, tá. Antes disso tem a história do milionário, né? Que foi... Ah, sim! Ele tá lá do meu lado. Aí ele tá acompanhando o negocinho aquele, bati! Eu disse, bati o quê? 7 em 7? Eu não sei se foi 6 em 7 ou 7 em 7. Eu, 1 milhão. 7 em 7, né? Aí eu disse, o que é 7 em 7? Aí ele, não, 1 milhão, são 7 dias em 7 dias. Eu, peraí, 7 dias em 7 dias, que história é essa? Aí eu liguei pra ela, ele falou, tem um cara aqui no curso que ele falou uma história aí de fazer 1 milhão em 7 dias na internet. Vê aí, confere aí. Ela vai lá, entra na página, vê a página, vê o lançamento, o blog de lançamento, tudo, né? Isso pra gente, né? Porque os dois eram servidores públicos, então assim, é um mundo, né, totalmente, não faz parte. Então eu fiquei desconfiada, a Fagner nem sabe disso. E aí ele mandou o link pra gente, e eu dei uma olhada lá, e foi aí que a gente começou a pesquisar mais sobre isso, né? Aí no intervalo seguinte, né, ela falou assim, não, porque tem um Érico Rocha. Aí, Érico Rocha, peguei o telefone, amor, tu conhece Érico Rocha? Aí ela, não. Aí isso 2016. Procura aí ver quem é Érico Rocha. Isso, Érico, tô falando de 2016, né? Aí ela foi procurar aqui. Aí no outro intervalo, e aí, quem é Érico Rocha?
Érico Rocha é um cara que ajuda pessoas na internet. Ele tem uma história de 6 em 7, 7 em 7. Eu não lembro se na época já se falava do 6 em 7, assim, com esse termo, se era 100 mil reais. Era 100 mil reais em 7 dias, algo desse tipo. Mas eu entrei lá no site da Ignição Digital, e todo intervalo, já deu pra perceber que ele gosta de falar, eu sou mais calada, né? E aí, todo intervalo eu ia falava. lá e... Aí foi assim que a gente se conheceu, começou a história. Meu Deus, que loucura, hein? Que loucura. Mas assim, você sai do curso e qual que é a sua... Você saiu do curso, aí naquele curso de coaching, do IBC, no caso, você deve ter... Como é que foi a partir dali? Você já me conhecia, né? Pelo menos tinha contato. Como é que foi a jornada a partir dali? Então, aí eu comecei a atuar, né? Comecei a atuar e aplicando ferramentas, e o mercado digital ficou aquela coisa em stand-by. Eu passei a saber que existia. Isso, fiquei 2016, ali, né? 2016, passou a saber que existia. Aí comecei a acompanhar o Fagner estava lá no Mastermind, aí falava muito e tal, mas aí eu comecei a conhecer outras ferramentas, fui estudar PNL, constelação, coach, fui estudar tudo e atendendo. E a minha agenda aumentando, e as pessoas me demandando, e o offline crescendo e tal. Aí quando foi em 2017, a gente participou de um evento de marketing, né? Presencial, que a gente teve contato com vários players um dia só, que foi o Freestyle Meet lá do Fagner Borges. E aí naquele dia eu levei ela. Aí eu disse, pronto, uma oportunidade para trazer ela, para ela conhecer também. Aí eu levei ela para o evento presencial. E aí tinha várias pessoas, tinha aí servidores públicos. Uma loucura pra gente que é servidor público. Meu Deus, cara, o mundo paralelo. O cara deixou o serviço público pra estar aqui, que isso? Aí a gente ficou, se apresentou. É tão bom que parece muito bom demais pra ser verdade, não parece? É a primeira coisa, cara, não é possível. É bom demais pra ser verdade. Não, tem algum catch aí, tem algum problema, tem alguma coisa que eu não tô vendo. Enfim, geralmente o que as pessoas a primeira coisa que vem. Até elas veem que não. Mas enfim, eventualmente que não, né? Mas e aí, como é que foi para você, Ângela, naquele evento lá? Como é que você via? O que passava na sua cabeça naquele momento? De verdade, assim, sem censura. Sem censura. Eu sou mais racional, né? Assim, da dupla aqui, ele é mais empolgado e eu tenho o pé atrás, eu sou mais desconfiada. Mas assim, eu gosto de fatos e tal, Lá no evento eu fiquei bastante empolgada, né? Assim, olha, eu acho que a gente consegue, a gente tem uma coisa muito que executou. Então, participar de evento é bom por isso, né? Você fica muito empolgada com as coisas e para mim ali abriu uma luz, né? Era um momento que também na carreira pública não estava muito satisfeita e as coisas vêm a calhar, né? Você vê uma outra alternativa, então foi bem importante assim. E para ele ter meu apoio, eu acho que ajuda ainda mais, né? Até para fazer uma compra, pode ser, concorda? Aí para mim, é bem importante. É engraçado, é um ponto interessante isso. Você, ao trazer ela joga mais junto, né? Porque não basta... Porque o que te empolgava foi mostrado a ela também, ó. Os agentes externos que te empolgaram, às vezes a gente quer transmitir a empolgação de tabela. E é difícil empolgar. Tipo, alguém assistir essa entrevista aqui, nossa, tem um cara que lidava com ansiedade, pessoas se mataram, da Receita Federal, agora ajuda pessoas e fez 100 mil reais em 7 dias. Vai contar essa história para alguém que não está vendo isso. Exatamente. É diferente de você ouvir da sua boca. É diferente da pessoa ver a sua história da sua boca, com a sua esposa ao lado. E ela poder ler você, porque ser humano faz isso, ela lê, fala assim, cara, pô, parece real. Né? Se eu contar de tabela, a gente nunca sabe. Então, essa tentativa de colocar de tabela, então foi interessante a sua jogada, não sei se foi consciente ou não, de trazer ela para receber os mesmos estímulos direto da fonte. Ah, você tá achando que eu tô louco? Então vem aqui, vem aqui, vem também. Foi mais ou menos isso, Érico. Tô louco? Então vamos ver aqui se você vê aquela coisa que eu tô doente, então deixa eu ver aqui. Vem, recebe os estímulos também. Então, é interessante você divulgar direto da fonte, né? Hoje em dia tem essas lives que a gente faz hoje aqui, mas na época não tinha, né? Isso, não tinha. Na época, até porque live era uma coisa mais complicada de se fazer, né? Não sei nem se tinha live do jeito que era, assim, de fazer webinar. Eu acho que não nesse volume, né, de hoje. Não, live é um fenômeno ficou muito prático. Muito prático, né? Então, pô, olha a praticidade a gente tá falando aqui, de uma qualidade de comunicação física, que se eu tivesse ligado, vocês têm Vivo? Oi, qual que é o operador de vocês? Aqui em casa, é claro. Aqui. Se eu tivesse ligado, net, claro.
se eu tivesse ligado pro telefone da Claro de vocês não estavam me ouvindo tão bem. Não tô falando nem de ver, né? Não tava nem me ouvindo tão bem. Que louco, né? Mas, enfim, a partir daquele momento que ela tava mais junto, como é que evoluiu? Então, aí eu comecei, eu tirei uma licença, eu lembro um pouquinho antes, eu tinha tirado uma licença da Receita de 3 meses, que a gente depois de 5 anos tinha como tirar, foi para refletir, sobretudo, foi um pouco antes desse curso. Aí ela começou a me ajudar um pouquinho ali, o funil da gente era assim, eu fazia um arquivo no PDF e mandava para todo mundo, um a um, individualmente. Não sabia Não sabia nem o que era funil, né? não sabia o que era e-mail marketing. Aí ela disse, poxa, tão legal esse trabalho que você faz, eu vou começar a te ajudar. Aí quando eu levei ela pro evento, ela meio que abriu, né? E ela, como ela é mais operacional nesse sentido de analítica, metódica e tal, então ela começou a pegar mais essa parte que tem a ver com isso. E eu sou mais da comunicação, né? Me expor, tal, falar, tal. Aí o que eu fiz? Comecei a focar, continuei no atendimento, a gente não partiu direto. E aí a gente entrou no Forma em 2017, né? Foi. Quando foi 2017, a gente, bora entrar no Forma. Que aí a gente ia acompanhando, né? Não, vamos entrar agora. E o interessante, Érico, que nesse ano a gente investiu muito em vários cursos, mas o mais interessante é que não foi o melhor momento financeiro. Isso é interessante, porque a gente espera o melhor momento para agir, né? E não foi. Mas foi o momento que a gente tinha mais clareza de que esse era o próximo passo. A gente tinha uma cabeça assim, muito de investir, a gente abdicou de algumas coisas, né? Então tinha a cabeça de investir e na cabeça não, tem que comprar o Fórmula. A gente nem tinha produto. Não tinha produto. Nem sabia o que ia fazer com Fórmula, na verdade. 2 perguntas que eu acho que é normal acontecer com as pessoas e queria saber, às vezes acontece com vocês, às vezes não. Vocês falam que não era o melhor momento de investir. Então quer dizer que a grana estava ali meio apertada. Pergunta número 1 é de onde vocês tiraram dinheiro? Como é que vocês levantaram dinheiro? Eu tomei um consignado, um velho consignado de servidor público. Foi lá, tomou um consignado. Explica pra gente. Aqui eu não sou servidor, então não sei como explica pra mim. Porque é o seguinte, servidor público, eles têm uma linha, normalmente os bancos, o Banco do Brasil, por exemplo, ele dá uma linha de crédito com uma taxa de juros normalmente abaixo do mercado. Então é muito fácil você tirar um empréstimo. Você pega o telefone e vai lá e tira. E na hora, como a gente não tava com dinheiro, né, sobrando para isso, eu fiz assim, vamos fazer o seguinte, a gente pega uma grana, investe, aplica e depois já recupera esse dinheiro, porque isso não é curso, agora esse modelo mental eu sempre tive, né? Curso para mim não é gasto, é investimento. E o retorno que vai dar somos nós. Eu falei para ela, a gente é muito aplicado, muito focado, vamos fazer isso. Tá bom, vamos. Aí vem a empolgação. Vamos lá, entrou no Fórmula. E quando a gente entrou, eu consumi o Fórmula assim, rapidamente, e aí não apliquei. Então tá bom. Tem uma segunda pergunta então. Então, empréstimo consignado, se você é servidor público, você tem essa linha de crédito. Agora que você fala, faz sentido e eu não estava presente para isso. Segunda coisa que passa pela cabeça de alguns alunos antes do processo, eu não sei se parece que não passou na cabeça de vocês não, mas às vezes passa na cabeça deles, eu vou achar alguém para fazer para mim. Passou pela cabeça de vocês de, não, peraí, eu não preciso investir no Fórmula, deixa eu achar alguém para fazer para mim. Eu não quero fazer isso. Isso foi uma coisa que passou na cabeça de vocês ou na verdade não? Na verdade vocês já estavam interessados em aprender mesmo? No primeiro momento, eu acho que não, né? Passou depois, né? A gente tem muito perfil de... Eu gosto de aprender, de fazer. Isso até atrapalha um pouco em algumas coisas, né? A questão de eu executar. Então, eu acho que a gente iria mesmo comprar mesmo. E a gente aprender. No primeiro, não. Certo. E aí, bom, enfim, então vocês foram, compraram, quando você chega a pedir um empréstimo, e parece que você já entendia que o conceito que talvez conhecimento é o melhor investimento que se possa fazer. Quando eu falo melhor investimento é o que mais retorna. Mais que Bitcoin, mais que a bolsa. Para mim tá óbvio. Às vezes, se achar o investimento certo, pode valer milhões. Literalmente, né, como o caso do próprio Fagner Borges. Mas assim, para você parecia que era óbvio isso. Então não deu friozinho na barriga não? Ou você foi com um friozinho na barriga mesmo? Não, assim, especificamente em relação a isso não. Porque quando você passa por uma situação, por exemplo, como eu passei, né, que eu chamo um fosso emocional, está no fundo do poço, você abre uma janela, completamente perdido, e percebe que uma das coisas que te ajudou, salvou literalmente, né, foi o conhecimento. Claro, o conhecimento aplicado àquela situação. Eu virei uma vida, né? Era a minha vida. Aí eu nunca mais deixei de me priorizar.
A prioridade aí no sentido amplo, carreira, saúde, saúde emocional, é o primeiro pilar. Assim. Então, a gente meio que criou uma cultura aqui de ter um percentual da renda e usar em investimento. Para livros, para coisas. Tenho aqui uma biblioteca com 700 livros aqui. Sempre gostei, me apaixonei por isso. Então, não teve esse frio em relação vou investir. Na verdade, a pergunta que mais vinha era assim, será que a gente consegue aplicar? Essa era a pergunta. Será que a gente consegue aplicar? Por que vinha essa pergunta? Assim, o que estava passando na cabeça de vocês na época? Eu acho que no momento era a questão de não ter ainda um produto. Isso, né? não tem Porque produto. quando a gente comprou, ele estava no offline atendendo, mas a gente não tinha um produto. Então tinha a questão da empolgação, de ter o conhecimento, de entender, porque a gente vinha acompanhando. Mas e aí, o que a gente vai lançar? A gente não tinha nada. Não tinha. Então acho que era mais por conta disso. Acho que era basicamente por isso. Né? Engraçado vocês falarem isso. Eu acho que eu uso vocês de uma forma didática para deixar à tona na cabeça das pessoas que é assim que as pessoas fazem 6 em 7. Elas compram a fórmula sem saber exatamente dessa resposta. E vocês são a prova viva que isso é possível, né? Mas é interessante, porque se a gente espera ter todas as respostas, o produto, o negócio, antes de comprar a fórmula, a chance são que nunca vai acontecer, porque eu acho que você precisa da fórmula para ter essa resposta. É um achismo. A maioria das pessoas precisam da fórmula para ter essa clareza, né? Tipo, é o ovo ou a galinha. Você precisa da galinha para fazer o ovo, né? E você precisa do ovo para fazer a galinha para fazer o ovo. A diferença é que aqui com a fórmula você pode comprar o ovo. Né? Tipo, quem nasceu primeiro, ovo ou galinha, ninguém sabe. Mas a fórmula você pode comprar um dos dois. Compra a galinha que ela bota o ovo, que faz a galinha, que bota o ovo, que faz a galinha. E minha experiência também é, mesmo que as pessoas acham que saibam que vão lançar, 80% delas mudam de caminho, exatamente por entender um pouco mais do processo depois. Mas enfim, entendi como é que vocês entraram e agora eu queria saber como é que foi o processo. Imagino que você deve ter estudado, como você falou, né? Então, eu estudei, de não cara. apliquei. De cara, não apliquei. Que Aí, aconteceu? o que aconteceu? Aí, em 2017, eu já estava com uma boa bagagem, assim, de clientes, de individual, conhecimento também, prática. Eu me encontrei, O vi... curso, né, de hipnoterapia. Então, aí foi nesse ano que eu me encontrei e disse, poxa, é isso que eu quero fazer, isso eu já tinha certeza. Aí foi quando eu fiz um curso de hipnose terapêutica, que foi assim, eu juntei a peça que faltava na minha metodologia, digamos assim. Aí eu fiz esse curso, trouxe para Recife essa experiência, e aí foi quando eu comecei a me posicionar como hipnoterapeuta, por ver que aí eu levava realmente muito, muito jeito para fazer aquilo ali. Aí foi quando minha agenda, explodiu de verdade. Foi na mesma época que eu trouxe o curso, o processo de hipnoterapia para Recife, né? Ninguém fazia isso na época do jeito que eu fazia presencialmente. Eu comecei a entrar em redes sociais. Foi uma coincidência, assim. A primeira vez que eu contei a minha história com pânico foi em 2017. Foi quando eu disse assim, beleza, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma live quando eu voltar do curso e vou contar essa história. Porque todo mundo diz para contar. Mas existe ainda, quando você passa por uma situação como essa, e aí outro pilar, é o medo, Érico. Eu acho que a fórmula, ela é o passo a passo, mas você tem que lidar com os seus próprios medos para destravar a fórmula, digamos assim. E o medo de falar da minha história, que quem sofre, quem está me assistindo ou me ouvindo e passou por isso, sabe o quanto é difícil para a pessoa falar sobre isso. E quando você fala sobre isso abertamente, você sabe que venceu o processo. E aí foi quando eu falei abertamente na minha primeira live para 3 pessoas. Uma cliente, ela e minha mãe. Aí fui lá, e aí eu vi que eu gostava de live. Eu disse, pô, que legal começar a fazer. E daquele dia eu nunca mais parei. Toda quinta-feira, live. Aí nesse momento eu comecei a ter mais contato com online, sabe? Que aí eu senti o que é você estar, por exemplo, no Instagram. E aí por estar em dupla jornada, que é outro processo que foi doloroso, assim, digamos assim, pra gente, que era expediente na Receita, pós-expediente. Então eram 12, 14 horas de trabalho. Isso foi aí por 4 anos, né? 14 horas de trabalho, sábado, domingo e aquela coisa. Mas eu já tinha determinado que ia fazer uma ponte, eu e ela. Então, quando a gente começou a entrar, eu disse, pô, Instagram é bacana, live, não sei o quê. Aí começou a ter mais clareza do que era o online, quando eu tive contato com o online. E aí, quando a agenda já estava completamente cheia, e aí eu disse assim, poxa, não tem pra onde ir mais. Como é que eu vou atingir mais pessoas? Porque as pessoas que vêm na live vêm pro consultório. Eu não tenho como atender as pessoas de consultório. E no fim das contas, a minha paixão de quem está fazendo a fórmula é por pessoas, né? É fazer o seu talento chegar até as pessoas.
Então eu digo que a fórmula seria a ponte entre os meus conhecimentos e os conhecimentos e as pessoas que precisam dele. Então, sem essa ponte, o conhecimento não chegava a mais pessoas. É uma forma de viabilizar o conhecimento, viabilizar o acesso a mais pessoas. A hora já estava no momento que nem todo mundo podia pagar para estar no consultório. E aí eu disse, não, voltei para ela, disse, bora lançar agora não tem mais o que fazer, bora lançar, tá? Aí bora. Aí semana que vem, bora. E ficava, sabe? Não, por quê? Porque a atividade era muito... Claro que é um porquê, é uma desculpa, né? Mas eu digo assim, como a gente tava em dupla jornada, eu chegava tipo 10 horas da noite em casa e saía 5h30 da manhã. E na Receita eu era chefe de unidade. Ela também tinha uma chefia no órgão que ela trabalhava. Então eu já tinha muita responsabilidade lá. Aí um belo dia, fazendo um coaching com um grande amigo meu, Matheus, que começou como amigo e depois virou cliente, ele disse, bicho, meu irmão, esse conhecimento tu tem que passar para as pessoas, tem que fazer o teu lançamento. Aí eu digo, vamos fazer? Bora. Aí ele, vamos fazer amanhã. Tipo, foi amanhã, daqui a 2 dias, uma coisa assim. Aí eu disse, sabe, Érica, quando você é chamado a aplicar, vamos fazer um semente. Ele já era do mercado digital também, ele era do mercado digital também, e ele conhecia mais ou menos, né? Conhece, na verdade, mais ou menos não, conhece muito mais do que eu. E aí ele conhece, tava na roda do Fagner lá e tal. Aí ele simplesmente disse assim, Érico, eu vou pra tua casa, acho que foi na terça-feira, uma coisa assim. Pega aqui, ó, essa parte do fórmula aqui, que é a parte que é o script, e lê, faz o resumo, faz o jeito que tu souber fazer o slide e tal, e terça eu vou pra tua casa. Aí minha esposa fez um belo cuscuz, cuscuz com ovo pra gente, que a gente gosta muito de cuscuz aqui, Érico. E aí a gente vai lançar nesse dia. Aí dá aquele friozinho na barriga, dá as desculpas, dizer assim, pronto, agora acabou. Aí simplesmente nesse dia a gente fez um semente, fez o primeiro lançamento e vendeu. E aí vendeu, acho que fez 11 vendas, alguma coisa assim. E acho que nem teve foi um investimento muito pequeno, assim, tipo R$300, uma coisa assim. E o ticket na época era 597, né? Hoje isso. O ticket é 1.197. Na época 597 e tal, fez. Aí eu, caramba, que massa, olha que maravilha, na primeira. Aí começa aquele povo, tem alunos agora, não sei o quê. Poxa, tem gente do Rio, tem gente... Aí você é como se você... A felicidade, Érico, é você poder chegar a pessoas que não chegariam no consultório, por exemplo. Entendeu? E aí a gente começou, e aí de novo, é outro, acho que é o segundo erro, né? Vamos na lista de erros. Foi a gente parou no semente. Sabe aquela história do... Abril de 2018. Abril de 2018. Sabe que você faz o semente, tem que partir pro interno? Pronto. Sim, a gente cometeu esse erro. A gente cometeu esse erro. Você ficou viciado no semente. Você falou, deixa eu melhorar no semente. Não foi nem isso. Aí eu diria, foi o seguinte, por eu estar num nicho muito sensível, delicado, meu posicionamento foi apontar para pessoas que sofriam de transtorno de pânico, síndrome do pânico, porém é algo que eu entendia muito bem por dentro. E aí eu estava muito preocupado, que eu acho que a grande diferencial de todo o resultado que a gente tem, na verdade, sempre foi a preocupação com a qualidade da entrega, desde o início, com a qualidade do produto. Então eu disse para ela assim, não, eu vou ficar um tempo com esses alunos para realmente entender e pegar o que eu faço num consultório e modelar para atingir mais pessoas e ter um resultado igual ou mais parecido possível. Então aí você tem pessoas que estavam na situação que eu estava da janela, você tem pessoas com fibromialgia, tem pessoas em um ciclo brutal de desesperança, que tomam remédio, enfim, aí eu fiquei ali. Quando a gente teve o primeiro resultado do depoimento lá, fortíssimo, aí isso já tinha aí 1 ano, a gente disse, poxa, deu certo. Então, passou o ano de Ele passou o ano de 2018 inteiro. Foi. Né? Fez só o semente e pronto. Ele ficou só estudando os alunos. Estudando os alunos, basicamente. Quando eu entendi como é que eu precisava fazer para ir para esse posicionamento, que era um posicionamento único, né? Pouca gente apontava para esse posicionamento na época. Aí eu disse, agora a gente vai para valer. Aí foi o ano de ouro, né? 2019 a gente começou a fazer o lançamento para valer. Mas aí teve também um outro errinho. Mas teve, enfim, outros erros, né? Qual foi o outro errinho, Ângela? Tá. A gente começou a história do... tudo é aprendizado, né? Mas em 2019 estava na época da moda do desafio. Então a gente tinha feito um semente, nunca tinha feito um interno, mas estava na moda do desafio, todo mundo fazendo desafio. E aquele erro que, em vez de focar no fórmula, a gente resolveu fazer desafio também. O clássico. Né? Então, deu certo, teve ROI e tal, mas eu acho que se a gente tivesse
focado no Fórmula, talvez os resultados que a gente tem hoje, teriam sido antecipados, sabe? Isso eu enxergo também. Aquela coisa que sempre tem uma moda nova, né? Tem sempre a coisa nova. E às vezes tentar a moda nova quando você não dominou o clássico, talvez seja contraprodutivo, né, Maria? Mas interessante. É legal você mencionar isso também, sabe, Ângela? Porque muita gente, porque você mencionou, vai ficar tentado, mas agora vai olhar com um modelo diferente. Pá, será que isso aqui, eu fugir do clássico agora, que é simplesmente implementar a fórmula, vai me tirar tempo, vai me roubar tempo? Coisa que na época não era óbvio para vocês, por isso que vocês não indagaram isso, né? Legal. Muito bom mencionar. Mas e aí, você passou dessa moda e como é que foi? Sim, aí depois a gente viu, poxa, vamos fazer aí fez ao vivo, eu gosto muito de lançamento ao vivo, né? Pela energia e tal. Aí depois, vamos gravar um CPL. Vamos fazer exatamente o Fórmula. Bora fazer o básico. Alexandre, vamos fazer o básico. A gente tem um pote de ouro na frente e fica pensando naquilo que tá fora, né? Aí quando a gente fez alguns desafios ao vivo e tal, vamos fazer o CPL, já era em 2020 isso, tá? 2020. Mais um ano aí, fazendo ali... Em 2019 a gente fez uns 3 ou 4 lançamentos, mas era a história do Frankenstein. Sabe Isso. a história de você... Frankenstein. Vamos lá, primeiro faz um desafio, depois vai fazer um ao vivo, mas não... Emenda isso. Foca no Fórmula, aquela história. E uma coisa interessante é assim, você tem resultado. Tem resultado. Mas você não pensa que você poderia ter mais resultado. Então, talvez esse é o foco. Quando você tem resultado, legal, vamos por aqui. Mas o Fórmula, a gente ainda não tinha focado. A gente focou realmente em 2020. Isso. E o que foi a gota d'água para o foco? Então, a gota d'água foram duas coisas. Eficiência, porque como a gente está em dupla jornada, sempre, lá atrás, né? O meu modelo mental sempre foi assim, ó, eu preciso ter resultado em 4 horas líquidas. A gente sempre falava isso. Eu tenho 4 horas líquidas para gerar resultado em todas as áreas desse projeto. Então, como é que a gente poderia ter mais resultado com menos energia? Eu não diria menos esforço, mas menos energia. É melhor pegar um modelo que a gente já sabe como é possível fazer, que já tem pessoas com resultado, que já tem lá o passo a passo, e fazer o básico. É o tripé da arte marcial, né? Primeiro aprende as regras, domina e depois você quebra. Ou seja, quebrar é inovar, mas a inovação tem que vir antes do básico. E aí a gente, vamos voltar ao primeiro elemento, focar no básico. A gente foi lá, vamos gravar o CPLzinho, aí eu li o fórmula tudo de novo, fui lá, li certinho. E aí eu tinha um evento para ir, isso foi interessante, tinha um evento em São Paulo para ir. Aí eu pensei assim, caramba, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. A gente marcou a data do lançamento interno, não vai dar tempo. Aí eu disse, não, agora vai dar. Então eu lembro que a gente gravou, a gente acho que, tipo, quase 10 horas da noite, eu ia viajar de madrugada, gravando CPL. Gravando CPL, 10 horas da noite, vai ficar pronto, vou ter que enviar esse CPL hoje pra edição. E aí a gente fez o CPL, a gente gravou direitinho, viajei de madrugada sem dormir nesse dia. E aí foi quando a gente teve o primeiro, que eu diria que a grande diferença, Érico, é que a gente teve o primeiro resultado que foi possível medir as variáveis. Esse é o ponto. Porque você tem um resultado que não possa ser medido é como se ele não existisse. Não é aquele princípio de administração, né? O que não pode ser medido não existe. Quando você entra na fórmula... né? Exatamente. A gente disse, olha aqui, ó. Pá. Aí começou a tirar, né? As variáveis e a gente começou a entender o jogo dos lançamentos. Teve um ponto também que eu lembrei agora que achei bem importante. Esqueci. Assim, em 2018, ele foi convidado a palestrar num evento. Foi? Aqui em Recife, o evento que você veio. Foi. Eu te conheci presencialmente. Você veio palestrar aqui. E aí, acho que tinha sido a primeira vez que você tinha vindo em Recife para evento, né? Então era uma fila de pessoas para tirar foto com você, aquela coisa. Parecia um astro de Hollywood. E aí, ele entrou na fila para tirar foto. Fui eu que fui bater a foto. Eu palestrei nesse evento. Foi. Você palestrou na sexta e ele no domingo. No Freestyle Meeting. E aí, ele falou foi assim... aquele de milhares de pessoas? Foi. Foi a primeira vez que eu subi no palco ali, Érico. Rapaz, eu acho que foi a primeira vez que eu tinha pisado em Recife aqui também. Pronto. Foi uma... E a primeira vez que eu acho que tava falando era 4 mil pessoas ou eu tô exagerando? Não, tinha 500 e poucas pessoas. Então 15 não. Dava a impressão. É do Fagner. Tu tá falando do evento, eu acho que foi do Chevrolet Rock. Do Gigante, Lobo, né? Fórmula, Foi um outro do Lobo. Mas enfim, aquele do Fagner, e inclusive é um hotel muito pequenininho. Isso. Mas aí quando ele... E não tinha como se esconder. E eu acho que as 500 pessoas me conheciam, então as 500 pessoas queriam tirar foto. E tirar foto com 500 pessoas era uma loucura. Ele tirou. Eu tirei, viu? Você conseguiu. E aí, quando ele foi tirar foto com você,
Aí ele falou, sou teu aluno do Fórmula. Foi. E aí você falou pra ele, E aí, já foi lá pegar o troféu do 6 em 7? E aí, a gente não tinha feito. Não tinha feito lançamento. Ops. Aí a gente tinha feito só, acho que o semente. Tinha feito semente. Não tava no jogo pra valer, né? E aquilo foi um impulso, porque rapaz, agora quero o troféu lá, né? Eu disse pra ela, o Érico perguntando do troféu, cadê o lançamento aí? Como é que eu vou fazer? Daqui a pouco, do jeito que você tá indo, você vai sentir que quer ter uma fila de muita gente tirando foto. Chega uma hora que os seus músculos faciais cansam, você quer sorrir na foto, mas se vezes 500 é muita coisa. Horas, né? Horas de... Foi um evento Mas especial. que legal. Mas enfim, aí, cara, 2020, tem uma parada que vocês falam, vou reforçar aqui, anotei aqui, ó. Às vezes, para você construir e amplificar, você precisa de métrica, precisa medir. E sem medição, você não consegue melhorar. E você nem sabe que funcionou. Porque não dá... Medição também permite comparar, né? O que é uma Olimpíadas? Alguém sendo comparado por mesmos critérios. Não adianta comparar um corredor com um nadador. Mas, se comparar um corredor com um nadador, um corredor de 100 metros com um corredor de 100 metros, você consegue melhorar. E aí que vem os recordes mundiais, né? Sem medição, não há comparação. Sem comparação, não há melhora. Porque melhora é uma definição. É melhor. É uma definição de comparação, né? E sem critérios óbvios, é difícil. E se você for só comparar o faturamento num sistema que é muito complicado, né? Um jogo que é muito complicado, fica difícil de melhorar. Só faturamento, né? Quais são os pilares? Mas que legal que você entendeu isso. E aí, como é que foi? Então, aí a gente entendeu e aí a gente eu comecei a focar naquilo que eu realmente sou bom, que é conteúdo, que é presença, que é entrega de conteúdo. E a gente juntou o rei e a rainha, né? O rei e a rainha, eu ficar naquilo que eu sou bom, ela naquilo que ela é boa. E também no marketing digital, o rei e a rainha, para mim, é você juntar o fórmula bem aplicado com um conteúdo brutal. Então você junta o conteúdo com uma boa estratégia, um conteúdo de qualidade, um conteúdo que as pessoas realmente olhem e digam assim, caramba, eu nunca vi um conteúdo tão bom quanto esse. E aí sempre foi uma preocupação nossa, os pilares, conteúdo de alta qualidade, para que realmente as pessoas se beneficiem de conteúdo de valor, que aí você não beneficia só assim, mas todo o mercado. Produto de qualidade, preocupação com a entrega, para que as pessoas voltem, e uma boa estratégia. Então, juntou esse tripé, não tem como dar errado, Érico. Isso aí foi uma crença que a gente instalou, né? É fazer o básico, medir o progresso. Ter paciência, né? Ter Porque paciência, é um processo, as pessoas às vezes querem antecipar muitas coisas. Que é outro erro, visão de longo prazo. E outro detalhe também, desse próximo passo que eu fiquei pensando aqui, Érico, é a mentalidade empreendedora. É você entender que, assim, quando você quer fazer um projeto, é um negócio, é uma empresa como qualquer outra. Que você tá no fórmula é trabalhar, como você trabalharia em qualquer lugar. Tá gerando conteúdo é trabalho. Tá lendo fórmula, tendo aplicando, é trabalho. E essa chave para virar demorou um pouquinho no começo, que eu entendia que eu gosto tanto de fazer que era diversão. Ela também, às vezes a gente se passava do horário. Mas quando a gente começou a entender isso, levar a sério, a gente começou a focar. Foca nisso aqui, eu foco nisso aqui, conteúdo de qualidade, vamos começar a fazer. E aí foi quando entrou o período de pandemia, né? 2020 agora. Mas o primeiro lançamento ainda não estava no lockdown total, né? O primeiro lançamento estava no lockdown, foi em fevereiro, né? Fevereiro, não foi o 6 em 1 ainda. Mas já foi o resultado top. Aí depois a gente veio aqui para maio, né? Foi, abril. Aí um outro resultado perto do 6 em 1, fez 88 e 100. E a gente disse, caramba, 88 e 100 o quê? 88 mil e 100 reais. E a gente disse, caramba, com investimento, foi quanto investimento? Aqui foi, acho que 7 mil. 7, 8 mil foi. Aí, poxa, sai coisa daí. Aí foi quando a gente começou a fazer o que deveria ter feito lá atrás, Érico. Um ajuste fino, pancada. Um ajuste fino, pancada. Um ajuste fino, pancada. Sem mudar muitas variáveis. Aí foi quando entrou a pandemia e eu tomei uma decisão, primeiro 6 em 1, né? Foi quando... Antes, né? Na verdade, a gente foi se programando. Então, como o meu custo de oportunidade no serviço público era mais baixo do que o dele, então eu me programei, em maio me afastei para focar nisso. Foi, exatamente. A gente não tinha batido 6 em 1 ainda. Exatamente. E aí eu me afastei do serviço público para ficar. E até então, combinado aqui, ia ser só eu.
Porque quer queira, quer não, o fato de você ter ainda a história das pontes, né? Qualquer coisa tem lá, né? E a mentalidade de servidor público, que a gente foi mudando muito ao longo do tempo, pensando em quem é servidor e quer fazer a ponte, né? É a história das crenças, da questão da segurança. A gente teve que ir lidando muito com isso. Vai ter que entrar aí. Eu acho que tem uma bagagem, um exemplo. E eu nunca fui servidor. Então, meus 2 pais foram. Então, eu pego muito disso de tabela. Mas também foram num tempo onde eles não viveram as oportunidades que a gente vive hoje. Eles viviam um mundo diferente, tá? Então vamos tentar entender, já que os dois são, como é que um servidor pensa? Ou como é que vocês acham que vocês pensavam que não é uma exceção, é um padrão? Ângela, quais são o que você pensava como servidora? Né? O que você acha que... Primeiro, o servidor, ele pensa, é a questão da segurança, né? A gente é educado a isso. Tipo, faz um concurso público e aí você fica tranquilo pro resto da vida. Esse é o que vendem pra gente. É o que vendem pra vocês. Então, assim, eu vou tentar falar um jeito que minha mãe falava pra mim e ver se aterriza. Meu filho. Minha mãe tem uma voz vicinha. Meu filho, faz um concurso. Na época ela sonhava com o Senado, tá? Tipo, e deve ter outras coisas, mas enfim. Meu filho, faz um concurso do Senado que você vai amarrar o burro na sombra. Então, assim, mais ou menos isso. Amarrar o burro na sombra não é só segurança. Amarrar o burro na sombra. Então, amarrar o burro na sombra remete a 2 coisas. Remete a segurança. O burro tá amarrado, só que remete a uma outra coisa pra mim. Remete a... Então, é o que você fala assim, um é segurança, né? Eu vou ter segurança na minha vida, eu não quero passar necessidade. Não quero que minha família passe necessidade. Então, é segurança. Mas existe uma outra coisa também aí. Vamos ver se vocês pegam. Estagnação. Na verdade, talvez isso é o que você fala, mas na linguagem da minha mãe... Cara, botar palavra na mãe é fácil, coitada dela. Inclusive, eu amo ela de paixão, tá, gente? Mas, enfim, ela viveu um tempo diferente. Tem uma coisa que chama o burro, não tá no sol, ele tá na sombra. Então vende-se uma vida fácil. É fácil, Érico. É fácil. Não é? Eu tenho segurança, mas dá pra ter segurança mas é fácil. Tô amarrando o burro na sombra. Então, assim, remete isso também, é vendido isso. Cara, vai ser facinho, minha vida vai ser facinho. Eu vou falar umas palavras que nunca ninguém me falou, mas ninguém me demite. Ninguém me demite, ou né, se ninguém demite, só demite em casos extremos. Crise passa, todo mundo perde, menos eu. Né? Tipo assim, eu tenho estabilidade, aí remete a segurança. Então, eu vou falar assim, segurança e facilidade. O que mais que passa na cabeça? É lidar também com a sociedade, porque a família em si, né, tem a questão do status, né? Status, servidor público tem um status. Então tá bom, fala mais sobre isso. O que é o status? Você passou num concurso, então você é inteligente, é isso? Isso, é uma crença até que a gente tinha antes de entrar nisso, né, a questão e a gente quebrou muitas crenças, mas a questão, no mundo que a gente vive, ou que vivia, né, que era o mundo do concurso e tal, tinha essa história, fulano é inteligente que passou em tal concurso. Isso. Então você não enxerga... Fulano é concursado do Senado, fulano é concursado da Receita Federal, fulano é concursado da... Então rola um status, uma admiração, uma significância, talvez? Também. Isso. Eu acho que rola não só com a concurseira. Eu lembro que quando eu era muito jovem, comecei a trabalhar para grandes bancos, eu tinha um e-mail do banco. E se eu falasse o nome do banco, você ia sacar. E aí eu tinha o e-mail do Gmail e tinha o e-mail do banco. Então, eu na minha inocência... Não sei se é inocência, o jeito que eu queria... Sabe que você procura significância ao tempo numa sociedade? Algumas pessoas compram um relógio mais bonito, nada de errado com relógios, inclusive. Outras pessoas compram carro, outras pessoas compram casa. Não necessariamente pela casa, mas, cara, para pertencer, para ser reconhecido. Outras pessoas, a camisa, a marca, tudo isso influencia, né? E eu passava o meu e-mail do banco para as pessoas. O que eu queria dizer com isso? Olha o Érico aqui trabalhando para esse nome mundial dos bancos de investimentos. Quando, na verdade, eu podia ter passado de e-mail.
Né? Então, assim, eu não falo que isso é certo ou errado, não. Não tô aqui para julgar, mas eu tava atrás de significância, de reconhecimento. Que mais que passa na cabeça? Mais alguma coisa que tem na cabeça Eu do acho compositor? que Que ele tem a pensa? questão Eu acho que a questão da estagnação também. e a preocupação que rola também é o que é que com a família, né? Tipo, quando a gente pensou em sair, você tem que estar muito focado no que você quer, Saber o que quer. saber ter foco no que você acredita, não se importar muito com as opiniões, quando faz sentido aquilo para você, porque lá quando eu falava assim que pensava em me afastar, a família caía em Tá. cima com a preocupação, né? Então, dentro do concurso, no seu modelo para sua família, talvez seria para mim também, teria aceitação. Eu só aceito. Minha mãe me aceita, meu pai me aceita, meu pai me apoia. E aí, se você tá saindo disso, eu vou perder o apoio. Eu vou perder o apoio das pessoas que eu mais amo. Aceitação. Então, é isso que passava na sua cabeça? Mais alguma coisa que passava Tem uma coisa que é relevante também. Tem uma coisa que é muito relevante, eu diria muito perfil pessoal, Érico. Por exemplo, a questão do burro tem a história da facilidade. Mas você tem um perfil de servidor específico, que eu passei aí 17 anos nesse pouco, você vai encontrar vários perfis de pessoas como você encontra em várias áreas também. E você vai encontrar pessoas extremamente dedicadas, extremamente competentes, que faz valer cada centavo do que ganha. Isso. E a gente, por exemplo, a gente sempre foi de assumir responsabilidade no carro, né? Ela tinha chefia, eu tinha chefia. Se tinha alguma coisa para gerenciar, a gente ia lá. Então, a gente tem esse perfil muito de proativo. gostar de responsabilidade, proativo. E aí, esse perfil de servidor, que ele se entrega muito, bate uma frustração no sentido, eu não sou remunerada por resultado. E também questão de autonomia, Entendeu? né? A pessoa não tem autonomia e não é remunerada por resultado. Eu vou te falar Então, o seguinte, minha mãe soa, eu tô falando da minha mãe, então, gente, cuidado que eu tô falando da minha mãe, eu devo estar falando completamente enviesado da minha mãe. Mas minha mãe tinha esse perfil. Então, por vezes ela chegava em casa frustrada por 2 motivos. Tô falando da vida da minha mãe aqui. Tomara que é bom que ela não assista as lives, eu acho. Eu, como criança, via uma visão distorcida da minha mãe. Vai saber o que passava. E meus pais... Enfim, tô falando da visão da criança vendo da mãe. E eu vendo da minha mãe... meu pai não vocal do jeito nenhum. Ele não, se o pai tá com problema, até a gente descobrir, vai saber o que aconteceu. Né? Não é uma pessoa extrovertida e não fala sobre os seus problemas. Minha mãe fala até demais. Ela fala mesmo. Tipo, tá aqui, ela já estaria falando, né? Então, o que ela reclamava? Ela parecia esse tipo de pessoa que você fala, cara, queria fazer acontecer. 2 frustrações dela. Uma é que na empresa dela, segundo o que ela falava, tinha os peixes. Os peixes, eu não sei por que chama de peixe, mas pessoas por indicação política, né? Então, exatamente. Então, ela queria assumir uma chefia, queria assumir uma coordenação, mas coordenadores eram cargos políticos. Então, ela ficava frustrada que, eventualmente, uma pessoa era colocada lá e a pessoa estava lá para ganhar um salário, né? É aquela coisa de bater o ponto para outro, aquela coisa toda que a gente sabe bem assim mesmo. E ela se sentia frustrada, porque ela era, na cabeça dela, competente, queria subir, queria fazer acontecer, mas sentia uma mola encolhida ali. E era extremamente frustrante. Alguma coisa que ela falava também era que algumas pessoas não queriam trabalhar demais. Se ela trabalhasse demais, ela botava em risco o status quo de, eventualmente, algum colega ou outro que não estava trabalhando. Eu falei assim, minha filha, não faz isso não trabalha assim não. Porque senão aí vai botar, vamos, pega leve. Então tinha um pega leve, e eu não sei se era sempre assim, não sei se era geral do serviço público, mas eu lembro disso. Para uma pessoa que quer crescer, não quer amarrar o burro na sombra no sentido psicológico da coisa, né? No sentido cognitivo, você se sente uma mola encolhida mesmo. Você amola, você pode pular, você quer pular. E você não tá ali no ambiente para pular, né? Engraçado que as pessoas mais inteligentes para passar no concurso, eventualmente, podem sentir isso. Porque o cara não é qualquer um que passe o concurso. O cara tem que ser fora da média. Entre eu e você, é o que eu acredito. E aí ele chega lá e ele quer expressar o fora da medianice dele. E aí ele talvez não sinta um ambiente óbvio para... E aí vem um pouco de depressão. Matou, Érico. Foi isso de tudo que a gente falou, foi exatamente esse ponto que você falou agora há pouco,
que mais levou a gente a fazer, a migrar de Então é atividade. engraçado, porque ia vender segurança. Minha mãe me vendeu segurança. Ó, é seguro, é fácil. Você vai ter um status bom. Esse é o ponto de venda. Só que você vai ser aceito pela família. Essa era a venda. O que estava encoberto é que para pessoas que querem um pouco mais, tipo, imagina eu no serviço público. Eu estava candidato à depressão. Porque segurança versus abundância. Eu prefiro abundância. Eu prefiro buscar, sabe? Eu não quero amarrar o burro na sombra. Eu podia já ter amarrado, agora eu tô aqui fazendo live com vocês. Amarrar por amarrar, eu tava fazendo kite agora. Status. Tem outros jeitos, né? E aceitação, essa não tem jeito. Pela família, não ia conseguir isso. Eventualmente, eles me amam e gostam de mim, mas na época eu consegui aceitação de outra maneira, né? Significativo. E eu acho que a aceitação acaba vindo depois. Os resultados, você, né? com os resultados. Quando você tem essa coragem de quebrar uma crença familiar, né? Porque aí você, em um dado momento, você é a ovelha negra da família quando decide ir por um caminho diferente. Mas aí quando os resultados vêm, você acaba se tornando um exemplo. Isso não só em família. Clássico louco sem resultado é louco. Louco com 6 em 7, gênio, né? Ou 7 em 7. Exato. Mas enfim, Exatamente. então, eu queria te perguntar uma coisa, Ângela. Quanto você ganhava na época que você... 3 mil. Arredondando tudo, 3 mil. 3 Isso mil. sem a chefia, Mas enfim, a média era essa. 3 mil bruto ou líquido? Mais ou menos. Bruto. Então tinha uns descontos aí também. Né? Aquelas inerentes à profissão. Entendi. Isso. Então, se a gente fosse falar no ano, a gente estava falando de 3 vezes 13, mais ou menos, né? Deve ser. Então, vamos se fosse 4 mil, colocar uma chefia aí, vezes 13 dá 4 mil, vezes 10 dá 40, vezes 3 dá 12, 52 mil reais. Mais ou menos aí. Tem a estabilidade, deve ter um benefício sim ou outro, aquela coisa toda. Enfim, mas tipo uns 50, 60 mil reais aí por ano. Uhum. Então você podia realmente ter a chance de fazer um ano de vendas em 7 dias. Literalmente. Existia essa possibilidade, né? Tá lá, você tem segurança, facilidade, status, né? Reconhecimento, aceitação da família. Do outro lado, você tem a chance de ter uma vida onde você faz isso em 7 dias. A possibilidade. Isso foi uma coisa que pesou bastante, porque eu já vinha numa transição de insatisfação dentro, né? Porque quando... É a questão dos valores. Você começa a conhecer seus valores e eu vi que eu tinha um valor forte de autonomia, de gostar de aprender, e eu não ia conseguir isso lá. Então, começou a dar esse choque. E, paralelamente, como a gente estava nessa ponta, eu via grandes resultados aqui, com o digital, com os lançamentos. Então, assim... Já fazia o lançamento, já tinha resultado, mas tinha que lidar com a crença de agora eu preciso deixar, né? E partir pro... Agora, pensando em vocês dois, o que eu notei na conversa, eu posso ter notado errado, às vezes minha percepção é errada. Na época, parece, pelo tom, pelas entrelinhas, que falou assim, não, combinado assim, eu vou, mas tu fica. Isso. Foi isso. Porque o seu caminhãozinho é maior. Pronto, foi Mas isso. então, ao mesmo tempo que você queria ir, você tinha naquela época uma missão, cara, mas tu garante depois que se tudo der errado, a gente... Era isso mesmo? É isso aí. Era, né? Era isso. E como é que foi esse começo, então? Onde você foi e ele ficou? Foi por pouco tempo, né? Foi, Porque sim. aí assim que eu entrei, que eu consegui me afastar em maio, a gente tinha feito um lançamento em abril, que tinha chegado perto, pelos 88 mil e tal, e a gente vinha sempre nesse processo de evolução. E aí tava tranquilo, só que aí foi período de quarentena, e aí ele começou com a história de não dar... Até porque ele tinha muita questão do comprometimento, aquela história que a gente falou. Então ele sofria muito porque ele não conseguia ser 100%, nem no serviço público e nem aqui no digital, né? Então era um sofrimento enorme dele. Então aquilo começou a incomodar, até que chegou um ponto, ele se queixava. Aí antes disso, foi em julho, né? Foi julho. Ele, naquela agonia, e você que tá ali do lado, só eu e ele sabia, ele acabava que se sentia um impostor, digamos assim, né? No serviço público, né? Que é uma coisa que não me deixava à vontade, isso. E aí eu disse, sai,
porque a gente tá junto e a gente consegue. Que eu tava querendo sair, não foi? Aí eu comentei, acho que vou sair. E vamos vou sair. A gente Sai. tinha um planejamento dele sair mais pra frente, não naquele Era pra momento. sair esse ano Entendi. agora. Eram 5 anos a ponte. Então, Certo. a ponte era pra sair em julho desse ano. E vamos tentar quantificar só para as pessoas entenderem o que estava em jogo, né? Quanto que era o seu salário? O seu não Era devia ser 19 3 mil. Agora, 19 bruto. agora a gente tá falando da pontezinha, né? A pontezinha dela era uma ponte um pouquinho menor. Quantificável, né? A sua era um pontão, né? Isso. Era 19 mil uma reais. obra arquitetônica, 19 mil reais por mês. Bruto? E- Por mês, bruto, é. Então, agora a gente tá falando. Mas foi interessante. E aí, você saiu? Como é que foi? Então, aí, quando eu fiquei nessa, me deslocaram para outro setor, peguei um chefe novo, um cara que eu admirava ele, extremamente competente, e aí fiquei me sentindo esse impostor. Eu não contribuía para a equipe, e eu ficava dizendo para ela, poxa, eu não me sinto, nem eu consigo performar 100% aqui, nem performo 100% lá. Já paguei o preço de passar quase 3 anos, 4 anos trabalhando dupla jornada, então acho que esse preço já foi pago. Então agora é o medo mesmo, então acho que não tem o que fazer. Eu acho que a única segurança que a gente vai ter, a gente até comentou com ele, a maior segurança que a gente tem é o conhecimento. E isso a gente tem. Não existe outra segurança que não seja o conhecimento. E aí eu liguei para o meu chefe em plena pandemia e disse assim, bicho, eu tô saindo. Vou mandar um e-mail aqui, pá, que loucura, como é que é isso? O pessoal tá desempregado aí, como é que você faz um negócio desse? Aí foi aquela loucura, aquela coisa toda. E aí a gente saiu, eu passei ali quase uns 3 dias depois, né? Foi na sexta isso. A gente estava... Tava em lançamento, Érico, mas foi não tinha detalhe. aberto Tava caminho. no lançamento isso. Na sexta-feira que eu disse, pronto, tô fora. 1 ano e meio e tal. E aí, na segunda-feira a gente abriu o carrinho. Aí foi quando a gente bateu o primeiro 6 em 1. A coincidência tá aí. Bateu o primeiro 6 em 1 em 5 horas, né? 6 em 7, né? Mas tipo, veio em 1, né? Veio em 5 horas, né? Total. E aí, bum! foi um faturamento de quanto? Isso Foi foi- 190.317. Foi 180 mil. Foi um 6 Aí a pra ninguém botar defeito, né? Tipo, É, não Aí foi a na gente- trave, não foi quase. não. Foi um chave de ouro, né? Engraçado que é E ao 19, mesmo né? tempo- Você ganhava 19, 190 é 10 19. vezes 19, eu sei que nem tudo é lucro, mas é interessante isso. Né? Mas e aí? Não, aí a gente se empolgou, né? Comemorou, viu que era possível, viu que a gente conseguiu ter mais clareza. E aí vem a outro passo, né, Érico? Bata 6 em 1, aí 6 em 7, tal, agora bora pegar a faixa preta. Não, Bora. e tem aquela coisa do... A gente só quer 6 em 1. Teve até um momento Ah, que a gente... foi. A gente Se parou acostumou. e... Nossa, mas a gente não ganhava isso. E agora, se não bater 6 em 1, a gente já fica triste. Mas, na sequência, né? Tem esse cuidado Tem que esse você cuidado, tem que ter. A gente para e... A gente começa a perder noção do valor, entendeu, Érico? A gente começa a perder noção do valor do resultado mesmo. Porque, tipo, poxa, a gente passava o ano inteiro para ganhar isso, a gente ganha aqui um foco de 1 mês e meio aí no trabalho. Então, você começa... Claro que você tem que crescer, claro. Mas diga assim, pé no chão, assim, é um puta resultado. É, tipo, comemorar o Puta resultado, entendeu? E às vezes as nossas métricas se mudam. E não é à toa, agora você está no desenvolvimento pessoal e está falando de síndrome de pânico, que pessoas no alto grau da vida, grandes artistas, grandes jogadores, todo mundo chega até pensar em tirar a vida. Como é que alguém pode pensar em tirar a vida com um ápice artístico, produtivo? Como é que acontece isso? Como é que isso não faz sentido para um cara que não tem esse ápice, né? E é o que eu não entendo nada, mas eu acho que é um controle de expectativa, né? A vida dele, você vê grandes caras entrando em depressão. Eu não falo nem de tirar a vida, não, é depressão mesmo, né? Entrando em depressão porque eles mudam a régua. Se não fizer um 7 em 7, eu tô em depressão. E, inclusive, tem várias faixas pretas que ainda... Eu lido com isso o tempo inteiro. Cara, fiz um 7 em 1, mas não era o que eu queria. E, ó, não acaba nunca, sabia? Você pode fazer 8, 9, 10 e tá em depressão, dependendo se você não tem um bom controle emocional, uma boa bagagem, uma boa base. Tanto é que filhos de famílias que têm muito na vida também podem entrar nas drogas, enfim, outras coisas, né? É engraçado isso. Mas agora vocês estão vivendo isso, é um bom problema para se ter, né? Tem outros problemas na vida, mas é um bom problema para se ter. Administrar emocionalmente essa nova fase da vida, eventualmente, né? Isso.
Que louco, não Isso deve aí. ter sido o único 6 em 7. Vocês já fizeram mais de um? Não, a gente bateu 4. 4, 6 e 1. Total, 6 então seguidos. oficialmente não é mais sorte, que a galera chama de Não, sorte. não. A gente bateu sequencialmente, um atrás do outro agora. Total, Até então assim, mês passado. sorte não é. Então, e agora? Eu fico pensando assim, eu perguntei tanta coisa pra vocês, tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar pra mim e nunca tiveram a chance de fazê-lo diretamente? Eu queria perguntar, assim, fosse perguntar, até comentando a ela, né? Uma grande pergunta. Quando a gente pensa no lançamento agora, falando de medir, né? É uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade. Então, como é que a gente vai. Quando a gente pensa em mudar variáveis do lançamento, né? Por exemplo, a gente estava pensando agora em mudar a estrutura de CPL. Segunda, quarta e sexta, abre na terça. A gente pensou em fazer segunda, terça e quarta e abrir na quinta. Só que essa reunião foi, inclusive, hoje, né? A gente pensando, será que não é uma mudança muito radical? Então, até que ponto a gente pode mexer numa variável como essa e impactar toda a estrutura do resultado? Você pode. A primeira coisa da mudança do teste, você tem que ter uma mentalidade diferente. A mentalidade que alguém que muda, sempre vem uma tese muito legal, a tese sempre é positiva. Eu vou fazer isso porque eu vou diminuir aquilo, fazer aquilo e vai dar certo. Só que quando você faz muitos testes, você vai saber que você muda variáveis que não estão óbvias para você. É o clássico remédio do colesterol. Há quem diga que se você tomar um remédio para baixar o colesterol, você baixa o colesterol. Mas há quem diga que você mexe em outras variáveis que não tem a menor noção. E o corpo humano é muito complicado para você entender. Que variáveis emocionais? Né? Então, é uma coisa da galera. Cara, tenta, em vez de tomar remédio para colesterol, tenta baixar o colesterol sem tomar remédio. Com a alimentação, algumas pessoas de outras escolas vão entender isso, né? Ser menos assim. Então, o que você está entendendo? Quando você muda, você tem que estar ligado que você vai mudar coisas que você sabe e você tem que estar ligado que você vai mudar coisas que você não sabe. E você tem que estar predisposto a tomar um tombo. E não imaginar naquele tombo como um tombo. Imaginar que você está fazendo um teste, óbvio. Então, primeiro que você tem que poder tomar o tombo. Então, você pode tomar o tombo. Uma variável dessa é um tombo. Você está modificando uma coisa bem, bem intensa. Né? Então, você tem que, se modificar o preço, você tem que estar preparado para o tombo. Mas, ao mesmo tempo, não é um tombo, é colher dado. Você vai entender. E aí, se você não está preparado para zerar ou tomar um tombo significativo, isso te levar à depressão, né? É melhor não testar. Então, primeira coisa que é o teste, ele é um exercício de longo prazo, não de curto prazo. Por exemplo, em janeiro eu testei usar um dashboard no lançamento. Esse lançamento agora que está rolando, eu testei o WhatsApp. É um teste. Pode dar tudo errado, pode dar tudo certo. E eu sei disso. Mas eu sei disso, tanto é que eu estou jogando um jogo mais... Então, às vezes eu sou mais conservador, às vezes eu sou menos conservador. Então, se você está afim de fazer esse teste, vai lá e faz. Eu posso te falar o que aconteceu com várias pessoas que fizeram esse teste. Algumas pessoas gostaram do resultado, né, e continuam fazendo isso. Eu, particularmente, testei e não gosto muito. Tem os testes que chamam ensinar passarinho a voar. Tem um teste que chama... É uma metáfora, né, do próprio Nicholas Taleb, é um grande autor. Ele fala o seguinte, teve um cara de Harvard que pegou um pássaro preto e falou assim, eu vou ensinar esse passarinho a voar. Aí se vestiu de pássaro para parecer igual ele, botou penas, bateu as asas, exercitava todo dia, fazia uma físio com um passarinho pequenininho, sabe? E eventualmente um dia o passarinho voou. Aí ele falou assim, tá vendo? Meu método funciona. O que é a metáfora aí? Ele ia voar de qualquer jeito. Então tá bom. Então tem que tomar cuidado que as pessoas às vezes testam e tem um resultado positivo, mas você não sabe se aquele resultado... A gente nunca tem uma noção se aquele resultado positivo foi ensinar passarinho a voar. Então, abrir antes... Será que é ensinar passarinho a voar? Será que não é? Então, a minha tese é o seguinte. É uma tese minha. Eu gosto de demorar 3 dias para abrir. Porque esses 3 dias eu impedo o tsunami na galera. E eu garanto um
uma abertura forte. E uma abertura forte faz bem para todo mundo. Então é isso aí. Se você tem menos tempo, aí você está definindo menos tempo para empilhar a pressão, para dizer vai ser escasso, vai ter isso, vai ter aquilo, vai começar cedo. Você vai ter menos, você empilha a pressão menos e tem um estupim menor. E eu gosto desse empilhamento. E no ano passado eu fiz uns bons 84 milhões com esse empilhamento. Sem abrir antes. Eu falo uns. Enfim. Ó, então, o que eu falei, eu, particularmente. Então, em vendas, né? Vai vendo. Então, o meu negócio funciona. Então, assim, quer dizer que eu posso testar isso? De todas as testadas que eu fiz recentemente, essa não foi uma. Tem gente que acha que tem uma tese diferente. Tem gente que acha que alguém vai perder o cara já tá quente lá, por que eu vou esperar? Então, assim, é uma coisa da sedução. Se você abrir rápido demais, você perde energia. Se você demorar demais, também você não perde. Eu acredito que essa esperada é boa. Dito tudo isso, até o próprio inventor da fórmula lá nos Estados Unidos já tem testado essa parada de abrir rápido. E é inconclusivo os testes dele, tá? A última vez que eu fiz. Mas assim, de todos os testes, não é esse que eu acho que eu não acho que isso nem vai... meu feeling, tá? Agora a gente tá falando de achismo. Eu não acho que isso vai ser uma variável que vai sussurrar, vai gritar, não. Eu já testei segunda, quarta e sexta, já testei segunda, terça, quarta e quinta. Hoje em dia eu faço segunda, terça, quarta e quinta, mais porque eu ao vivo alugo um estúdio, porque por que eu vou deixar o estúdio parado? Não dá para desmontar e montar, então a gente faz dias seguidos. Mas eu gosto da minha abertura na segunda e não desmereço quem abre, faz uma pré-abertura antes. Eu só acho que meu feeling, meu sentido aranha já não é uma jogada que eu gosto muito. Né? Entendi. Mas não é o que vai fazer a grande diferença. No final das contas, tem uma coisa que vai ser muito grande diferença para vocês. Isso aí é a diferença entre 100 e 1 milhão ou 10 milhões. Que é o nível de investimento. E leads. Então essa é a coisa que as pessoas não querem mexer porque arrisca o risco. E é uma coisa que eu queria ver mexendo. Então você vai ver a lista de inscritos, lançamento X. Você vai ver quanto você pagou por Y, beleza. Como é que você faz um movimento de dobrar ou triplicar essa lista? Então aí é que eu queria ver você testar. Em vez de mexer nessa uma ou duas coisas, eu mexeria nessa. Como é que eu faço isso? Então tá bom, como é que é? Ah, beleza. E como é que você faz isso com segurança? Ah, sem segurança é fácil, né? Sem ser irresponsável. Afinal, agora vocês são... não são mais funcionário público, né? Então você tem que gerenciar o risco de vocês, né? Mas se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, a intensificação de distribuição, melhora na captação. É isso que eu viria em vocês agora. Então, se eu pegar o último lançamento de vocês e perguntar qual foi o tamanho da lista de inscritos, para não que compareceu, mas que se inscreveu, qual foi o tamanho mais ou menos? Acho que 23 mil. 23 mil. Pergunta que você fala assim, cara, como é que eu faço isso ser 100 mil? Não de uma vez. Mas como é que eu faço? Como é que o brainstorm para ser o 100 mil? Quando você entrar no brainstorm para ser o 100 mil, você vai olhar no seu tráfego e ver quais são os públicos que mais converteram. Ah, esse. Como é que eu intensifico esses públicos? Legal. Quais são como é que eu faço criativos mais segmentados para diminuir o custo da captação ou aumentar o volume, né? Ou aumentar o volume sem aumentar o custo. Ah, então agora eu vou falar para mulheres, agora eu vou falar para homens, agora eu vou falar, cara, você é de Recife, você é de São Paulo. Criativos. Cara, você é de Recife? Você tem entre 25 anos, já sofreu de síndrome de pânico? Ou você nem sabe o que já achou que é uma coisa, teve um sobressalto, não sei. Como é que vai ser? Então, assim, esse pensamento, essa arquitetura e uma massa em criativos, né, anúncios, é que você às vezes acha um que carrega o time nas costas. É o famoso Michael Jordan. Né? Michael Jordan. A gente procurou. No outro lançamento passado, a gente teve o Michael Jordan, que gerou uns bons quase 500 mil leads. Não sei se é o todo, né, mas levou a campanha mais de 500 mil leads. Nesse lançamento, a gente não achou um Michael Jordan, né? Então a gente ficou uma captação mais assim, criativos. Isso, cara, isso. E você vai aumentando aos poucos com a sua capacidade, mas eu quero ver aumentando. E a segunda tática de você proteger o seu fluxo de caixa, mesmo aumentando, é criar uma segunda linha de produtos.
Então, o clássico da segunda linha de produtos é um segundo produto completamente diferente, não sei se é o caso. O mais fácil é você criar o mesmo produto com um nível diferente de serviço, que é uma mentoria. Diferente. Você vai, o que eu posso colocar que as pessoas precisam, mas é um nível diferente? O que significa? Por exemplo, para mim, a fórmula, né, o meu curso fórmula, é o caminho. Tá lá o caminho, passo a passo, vocês conhecem. Tá lá o caminho, vocês fizeram 6 em 7 com o caminho. Ao mesmo tempo, o Insider, a mentoria, é a aceleração. Como é que eu acelero? Como é que você acelera? Você dá feedback. Cada lançamento, um faixa preta fala com vocês. De verdade. Desafios. Cara, inclusive eu não sei se deve ser bom para o seu mercado, que o seu mercado está com ansiosidade, você não quer deixar o cara ansioso, né? Mas os meus mentorados são os seus clientes, porque eu deixo eles ansiosos mesmo. Eu taco ali pau, entendeu? É tipo assim, se o Fórmula é academia, o Insider é o exército. Né? É diferente. É um nível, né? Então, assim, é isso. Aí você vai pensar, vai fazer arquitetura. Porque quando você criar um segundo produto em um nível maior, você não vai precisar fazer dinheiro no primeiro, você pode fazer no segundo. Porque o segundo não vai ter investimento em marketing, que é o maior, eventualmente, vai ser o maior investimento da empresa de vocês. Anúncio. Então, se você tira essa parte, a margem de lucro explode. Então, você usa o primeiro produto assim, então você está mais propenso a empatar, trazer, sem aumentar a ansiedade. Né? Para que aumentar a ansiedade sem precisão? Porque no segundo você resolve. Então, quero ver você, antes de mexer nos seus CPLs, eu quero ver você agora sentar e falar assim, cara, agora deixa eu fazer uma série de produtos para... E muita gente chama de certificação. Algumas pessoas chamam de mentoria. Mais um segundo ou um terceiro produto. Que você vai vender para a mesma audiência. Porque você não quer gastar com um anúncio de novo com ela. Seus clientes. Um evento ao vivo. Então, assim, é a arquitetura desse segundo produto que vai te dar menos ansiedade de você fazer os testes que têm que ser feitos. Você vai ter que eventualmente testar, né? Senão você estagna. Eu testo o tempo inteiro. Hoje eu tava de manhã fazendo, cara, o que eu vou testar no próximo? É basicamente isso antes do 747. Porque desenhando, cara, e se eu fizer isso? E se eu fizer isso? E se eu fizer isso? Como é que eu apoio a pergunta é, que tipo de apoio tem que dar para o meu tráfego para ele gerar 500 mil leads, no meu caso, né? Sem aumentar o custo por lead. Sempre sem aumentar o custo por lead. Necessariamente. Então... Nossa, falei demais. Eu não sei se eu respondi ou confundi. Respondi. Não, respondeu. Respondeu. Deu a explosão de ideias aqui. Show. Show de bola. Tem mais alguma pergunta que vocês teriam para mim? A questão do ao vivo e do gravado das CPLs. Sempre quando é de casal, eu sempre deixo os dois perguntarem, porque sempre tem uma pergunta de um e uma pergunta de outro. Sim. Pergunte. Então, em relação aos CPLs, gravado ao vivo, para você, varia de nicho? Isso é mais uma coisa do expert gostar? Você acha que tem alguma influência? Eu faço ao vivo e vejo muita gente analisar dos meus mentorados no ao vivo. Então, tem duas perspectivas. Primeira perspectiva do ao vivo número 1 para mim é que eu sou muito mais confortável para vivo. Eu odeio o teleprompter. Mas eu respeito quem ama o teleprompter e odeio o ao vivo. Existe essa criatura e tá tudo bem. Então você tem que olhar a sua visão. O que você gosta mais? Isso vai influenciar. Tem faixas pretas que não fariam ao vivo mesmo, não precisa. Numa visão onde uma pessoa é confortável com as duas coisas, o ao vivo vai tender a performar melhor. Isso é o que eu ouço, que eu vejo. Por quê? Os gatilhos mentais de evento, escassez, autenticidade, eles são mais intensos no ao vivo. Quando eu estou gravado, editado, as pessoas ficam mais propensas a achar, será que ele é assim mesmo? No ao vivo elas me julgam, goste ou não é o que é. Né? É difícil de fingir no ao vivo. Então ele tem essa autenticidade. É mais escasso, porque é realmente ao vivo. Né? Tipo um casamento. É o show do cara versus o CD do cara. Então tem mais isso. Agora vem o porém. Porém, quando eu vejo os meus mentorados muito cedo implementando o ao vivo, e aí o lançamento não dá certo, quando a gente vai analisar,
eles saem muito do script. E eu não tem problema de sair do script. Mas a gente imagina que a linha fosse o script, né? Uma linha. Palavra por palavra. Nossa, que linha, né? Aqui, ó, uma linha. Se fosse palavra por palavra do script, o que eu tenho que imaginar? Uma linha em cima e uma linha embaixo. E o ao vivo nunca vai ser a linha exata, porque não tem um teleprompter. Mas ele tem que Transitar, né? transitar e sempre estar no script. Por exemplo, estava no meu script agora de perguntar se vocês tinham uma pergunta para mim. Então eu transitei para cima, transitei para baixo, falei de receita, não receita, falei da mentalidade de um concurseiro. Eu me permito isso. Tem algumas coisas, mas eu volto no script, porque eu tenho uma cabeça treinada. Se você sai daqui e vai embora, e volta só no final, a sua performance perde. Então, existe um respeito pelo script. Ó, o que é o script? Por exemplo, CPL1, promessa, plausibilidade, prova, história da procedência, por que você resolveu ensinar, o conteúdo, a racionalização da oportunidade. O conteúdo é racionalização da oportunidade, mais prova, resolver objeção, antecipação para o próximo vídeo. Isso é um script. Coloca o conteúdo na frente da história, você tem um problema. Porque o conteúdo em si, na frente da história, você está apresentando uma oferta. Olha, só te dando um exemplo. É uma coisa que no gravado nunca iria acontecer. Sei que o cara não tem a vista forma. Mas no ao vivo acontece, porque você começa. Tem gente que quer ensinar logo de cara. Então, a racionalização do método provoca concordância ou discordância. Eu concordo com você, eu discordo. Você não quer apresentar essa opção de concordância ou discordância antes de gerar conexão. Então, a história gera conexão. A sua história é fantástica, gerou conexão. Quem sentiu síndrome do pânico, ele é uma outra pessoa sabendo que você sentiu, que você olhou para a janela que está atrás de você e você teve aquele pensamento que a pessoa teve e nunca contou para ninguém. Então, história gera semelhança, conexão. Não há como eu concordar ou discordar da sua história. Eu posso achar que você está mentindo, mas isso não é concordância ou discordância, é uma quebra de confiança. Não é discordar. Tipo, quando eu discordo de alguém de direito, não é que ele está mentindo. Eu discordo da ideologia dele. Ou da esquerda, da direita, o que quer que seja, religião ou não, está discordando. Você não quer provocar você não quer dar essa chance antes de gerar conexão. Então, quando você joga o conteúdo antes da história, eu acho que é ineficiente. Eu acho que você deixou persuasão na mesa. Então, tudo bem, eu vou chegar no conteúdo que é racionalização do método. Mas antes eu vou contar a minha história, para você saber de onde eu venho, quem eu sou. E as pessoas se identificam. E aí, com identificação, com a chance de ter criado a conexão, agora eu te deixo concordar ou discordar. Porque, meu irmão, é diferente de concordar e discordar de alguém que parece real, parece autêntico, que tem plausibilidade. No começo, ele acha que você é um pilantra que quer roubar o dinheiro das pessoas. Sei lá, vai saber o que ele acha. A esposa trouxe o marido e falou assim, que certeza que esse cara é um pilantra. É assim que ele entra na sua live. É assim que a sua esposa fala, mas certeza que isso tem algum porém. Certeza que tem algum esqueminha. Então aí é disso que eu estou lidando. Então antes de eu falar o meu método, gatilhos mentais, eu vou te contar a minha história. E a partir dali quantas vezes o marido já não discutiu com a mulher, não tinha nada de racional ali. Eles só estavam um querendo brigar com o outro. Ou querendo estar certo. Querendo dominar, evitar a dominação. Mas quando você conta uma história, você provoca um pequeno desarme. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe uma sequência. A sequência não é aleatória. Não é porque é ao vivo que você pode modificar a sequência. Mas, vou contar minha história. Eu, às vezes, conto uma história um pouco mais, uma história da minha mãe. Eu saio do script assim, para cima e para baixo, até porque não é ideal você ter teleprompter do início ao fim. Mas existe uma linha. A gente chama isso da linha mestra. A espinha dorsal. Se você respeita a espinha dorsal cada vez mais, o ao vivo tende a performar melhor, na minha opinião. Se você não respeita a espinha dorsal, você tem um problema. Sabe-se lá se a compensação que o ao vivo te traz na intensificação dos gatilhos vai ser
balanceado com o fato de você, sei lá, por exemplo, ter racionalizado antes de conectar. Você não racionaliza antes de conectar. Não é eficiente, na minha opinião, técnica. Mais técnica. Então, assim, o ao vivo ele vai tender a performar melhor. Então, esse é o ônus e o bônus do ao vivo. Muito bom. Ótimo. A dúvida que a gente sempre tem. Porque eu gosto muito de ao vivo e não gosto muito de script. Aí Eu também já não. viu, né? Mas o script, você não precisa... eu acho que eu fiz... O script, ele é seu amigo. Mas... É o roteiro, né? É um roteiro. Só que se você sair demais, aí acabou. Uhum. Não é que acabou. Existe uma razão pela qual a fórmula faz o que ela ritmo. faz. Uhum. Então, se você... É tipo a música, né? Tem a escala. Quando você domina a escala, você pode sair da escala um pouquinho. Mas existe uma razão por causa da escala. Se você é completamente livre, você soa desafinado. É o que a gente chama do fenômeno de desafinado mesmo. Soa estranho, não é liberdade. Eu não gosto de script, eu sou liberdade. Tenta um músico que não gosta de nada de escala. É o meu filho de 3 anos tocando. Ele é completamente livre. Na música, no momento. Infelizmente. Ele pega na frente do piano da minha esposa e isso. Então, vamos dizer que tem essas duas linhas, é muito importante. Não sair. Você tem liberdade, não é um script de palavra, não é o intenso, mas também não é um meu filho tocando piano. Então, e aí o que separa os homens dos meninos é aquele cara que se mantém nessa faixa. Ele consegue se controlar para manter nessa faixa. Perfeito. Muito bom. Olha, que bom, Perfeito. cara. Foi um prazer falar com vocês. O prazer foi nosso aqui, maravilhoso. Que coisa, eu vejo não só sobre... Eu acho que vocês vão inspirar muita gente que potencialmente está nessas carreiras que foram vendidas de um jeito, mas na verdade não estão se sentindo tão felizes mesmo. E vocês vão ser exemplos. E muita gente que também já sofreu um síndrome de pânico, tenho certeza que deve ter anotado o seu Instagram. E se não anotou, como é que as pessoas te acham? O Instagram é Cleiton Costa, _oficial. Cleiton com CLA. Tem um Azinho. CLAY. Excelente. CLAY. Cara, que papo legal. Muito obrigado. E quem sabe um dia a gente não se encontra no Podcast Faixa. No podcast Faixa Preta, com certeza. Bora aguardar. É a meta. Bora aguardar. Agora é. Vai estar lá. Gente, um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço, Érico. Obrigada. Valeu, Érico. Obrigado. Tchau.